Fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações! Nós estamos recebendo aqui com muita alegria e com muito carinho a nossa querida amiga Rosiane Moreira, integrante da nossa abençoada Casa de Orações Francisco de Assis, nossa COFA, e que irá proferir uma palestra sobre o tema Buscai e Achareis. Rogamos a Deus que, através dos bons espíritos, a inspire para que ela traga para todos nós belos ensinos à luz do Evangelho de Jesus e que isso seja para todos nós convidativos às reflexões. Aproveitamos também o ensejo para orar a Deus que nos conceda a graça, as bênçãos de muita paz, de muita luz, não só para nós, como também para toda a humanidade. Assim, passamos a palavra para a nossa amada irmã Rosiane e que usufruamos desses breves momentos de muita paz, de muita luz, com os ensinamentos de Jesus. Muita paz. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, proferindo aqui uma palestra, uma breve reflexão em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Estou um pouquinho afastada das atividades presenciais, mas continuo aqui, firme e forte nas atividades online, principalmente aqui auxiliando na coordenação das doutrinárias online. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Buscai e Achareis. Vamos fazer algumas reflexões sobre o progresso espiritual. Logo no comecinho, vimos algumas lições que o mestre nos convida, a praticar, a analisar um pouco mais. E elas estão baseadas nesses 3 pilares, que é o progresso ativo, que é a busca incessante pelo aprimoramento, tanto moral quanto intelectual. Nós temos fases em que a humanidade dá alguns saltos maiores nas conquistas morais e outros nas conquistas intelectuais. Dificilmente a gente consegue fazer os dois avançarem lado a lado, mas também, claro que é super possível. Além disso, temos a confiança divina, que é a certeza de que somos amparados por uma força superior. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá uma paz, maior. Nós temos sempre isso, nos seres humanos, de sempre buscarem, algo maior, uma força, algo que está dentro da gente, que nos motiva a continuar. Desde os tempos antigos, com a questão do Deus Sol, do Deus da chuva. Então, a gente não consegue explicar exatamente o que seriam essas divindades, mas a gente sempre tem algo que está ali nos guiando, que está nos auxiliando a enfrentar as dificuldades da vida. E esse, para mim, é o mais complicado, que é o equilíbrio, que é essa harmonia entre as necessidades materiais e espirituais. Então, esse capítulo nos convida muito a entender um pouco sobre isso. Logo no comecinho ele traz, no item 1, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, fica muito claro que precisa de um pedido, Então, muitas vezes a gente deseja coisas incríveis, e nem sempre Deus vai nos dar, porque, apesar de tudo, Ele sabe o que é necessário para a gente. Então, não dá para pedir para uma Ferrari, vai vir, Não funciona assim dessa forma. Mas quem sabe ele já consegue uma forma de locomoção mais interessante, que seja viável, nesse momento. Mas a gente precisa realmente, desejar, orar, pedir. Então, não dá para simplesmente a gente buscar uma coisa e a gente não dizer o que a gente quer. E até quando a gente conversa mesmo com as pessoas, porque não dá para adivinhar o que está na nossa mente. Então, a gente precisa de vez em quando conversar mesmo, ter um diálogo franco, dizer, poxa, seria tão interessante se acontecesse tal coisa, Falar com os amigos, falar com as pessoas, que o universo escuta também, que nos auxilia a conquistar o que a gente deseja. Então, a gente precisa, buscar, a gente precisa sempre estar ali nesse sentido.
E ele já traz, né, o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, não dá para ficar sentado, parado, esperando que as coisas caiam do céu. Não funciona assim. Então, Deus, ele nos dá os instrumentos, então ele nos equipa com talentos, com oportunidades, com o nosso livre-arbítrio. Então, a gente está tudo aqui dentro da gente. A gente tem, né, todos os equipamentos, todos os instrumentos que são capazes de nos auxiliar a conquistar o que a gente deseja. Então, a partir disso aí, a gente vai buscar formas de alcançar o que a gente quer. E trabalhar é essencial, não tem jeito. Então, ela nos auxilia no nosso desenvolvimento pessoal e no nosso progresso material. E, a partir de tudo isso, tem o nosso mérito pessoal. Então, nós somos responsáveis por nossas escolhas e nossas ações. Não dá para a gente ficar parado, aguardando que as coisas aconteçam. Como a gente tem aqui, né, essa imagem, a gente primeiro, né, a gente planta, para depois a gente colher. Não dá para simplesmente ficar achando o tempo todo tudo pronto. A gente tem que buscar. E Deus nos estimula ao trabalho. No item 3, tem assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez o trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tivesse feito. Claro, né, que estamos numa sociedade, né, que muitas vezes não reconhece, né, tudo que nós fazemos, principalmente quando são mulheres. Mas não é por causa disso que a gente não vai deixar de lutar, que a gente vai continuar, né, a buscar tudo que a gente necessita. Então, o trabalho, ele é essencial para que possamos, né, conquistar tanto o trabalho intelectual como o trabalho material mesmo, né, mão na massa. Porque se não tiver alguém, né, que vá lá para o campo plantar, a gente não tem como se alimentar. Então, todos os trabalhos são dignos, são muito importantes e auxiliam ao progresso da humanidade. Tanto na questão das construções, da tecnologia. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas a tecnologia também vem com seus malefícios. Tudo na vida tem seus benefícios e malefícios. Depende de como a gente usa. Né? A internet mesmo é uma ferramenta também poderosa. Temos agora, né, uma grande discussão por volta da IA. Essa apresentação mesmo que vocês estão vendo aqui, que está servindo como apoio, ela foi feita através de IA, né? Feita ali com o Gama, que é um aplicativo que você coloca os itens, dá uma ideia do que você quer e ela te ajuda. Então, a gente tem aqui as ferramentas. Podem ser usadas para outros fins? Podem, mas tudo depende do uso que a gente faz da ferramenta. Então, usar com inteligência, usar com parcimônia, que a gente vai conseguir resultados interessantes. Então, a gente tem que pedir, porque quando a gente pede, aí se vos dará. Então, como é que a gente pede? Né? O principal meio de comunicação entre a gente e a espiritualidade com Deus é a oração. Então, uma oração fervorosa, que nada mais é que uma oração sincera, que nos conecta, né, nossa alma a Deus. E ter fé. Eu tenho muita dificuldade com fé, já fiz algumas palestras sobre isso. E a fé, né, para mim, ela se manifesta mais como a esperança de realizar algo. Então, quando você tem fé, você acredita que aquilo vai dar certo. E não é uma fé irracional. Né? O Espiritismo nos convida o tempo inteiro a uma fé raciocinada. Ele nos mostra fontes, nos mostra o que acontece, quem foi que escreveu, quem foi que falou. Então, a gente não é cego, a gente busca as informações. Então, é uma fé clara, né? O que você quer conquistar. Então, você tem que acreditar naquilo. Então, né, o próprio Evangelho mostrou um conceito de fé, né, que funciona muito para mim, porque é baseada, né, em algo realmente mais racional, que você está ali acreditando naquilo, então você tem fé que isso vai acontecer. Então, você realmente tem que confiar, tem que acreditar, porque se não parte primeiramente de você, não vai para lugar nenhum. Então, você confia, você faz de uma forma de humilde, né, e entrega.
buscando essa força divina. E para ser eficaz, é preciso de ser genuína essa busca e ter confiança. Então, a gente tem que acreditar no que a gente quer. Né? Tem muitas frases que falam, né, que não é orar até Deus te ouvir, mas é orar até você se ouvir. Até você entender se realmente aquilo é importante para você. Então, que a gente tenha esse canal, né, mais transparente, que a gente consiga. E não tem uma norma, não tem uma regra, né? Não é simplesmente, eu rezei 3 Pai Nosso, Deus Ave Maria, Deus Santa Maria. Não, é uma conversa genuína, uma conversa tranquila. É ter Deus como seu amigo, como uma pessoa que te escuta nos momentos de aflição, que te dá tranquilidade, que você pede força para continuar buscando. Então, né, falando de força. Então, a gente precisa, né, dessa inspiração, dessa força para continuar, né, principalmente nos momentos difíceis. Então, Deus nos inspira, mas a ação é nossa, né? Não dá simplesmente para ficar pedindo a Deus e não fazer por onde. Precisamos estar ali, né, nos 2 momentos. Então, a inspiração divina é guia, mas o esforço é crucial. A gente recebe força, mas a jornada é nossa. Lembrando no anterior que nós temos o livre-arbítrio. Então, é nosso poder de escolha do que nós vamos fazer. E temos a assistência espiritual, né? A ajuda espiritual está disponível para quem busca com sinceridade. Ela chega de formas adequadas às nossas necessidades e aprendizado. A fé ajuda a reconhecer essa orientação. Então, nós temos diversos guias espirituais que estão ali ao nosso lado, nos auxiliando. Mas a gente tem que ter essa questão da sinceridade, né? Deus sabe o que está no nosso coração. Então, você pode mentir para todo mundo, mas para Ele, infelizmente, não tem outro caminho. Então, sempre é em relação à nossa necessidade, como eu fiz a brincadeira logo no começo. Era uma Ferrari, né? Ferrari, interessante. Mas, na realidade, o que eu preciso, minha necessidade, é um meio de me locomover. Então, quem sabe ali, né, um Fusquinha velho. O Fusquinha tá ali, mais acessível, o Fusquinha funciona, o Fusquinha me dá essa possibilidade. Ou buscar uma carona, quando a gente começa a conversar, explicar, eu tenho dificuldade de chegar na faculdade, dificuldade de chegar no emprego, e você conversa isso, você coloca dentro dessa sua aflição, aparece, né, algumas pessoas, não, eu posso te dar uma carona, tal pessoa aqui alguns dias da semana, né, posso te levar até outro lugar, então, a gente vai conversando, a gente vai colocando isso em oração, que vão aparecer oportunidades, vão aparecer caminhos. A gente também tem que estar disposto. Às vezes a carona tem que andar um pouquinho para chegar, então a gente tem que se esforçar para isso. Então, é nesse sentido, a sua necessidade. E também, né, o seu adiantamento moral. Então, todos os níveis que a gente vai passando, a ajuda vem relativa ao que a gente já tem construído ao longo, né, da nossa vida. E a fé ajuda a reconhecer essa orientação. Quando a gente está aí naquele momento, está ali alinhado, escuta alguém conversando, opa, esse aqui serve para mim. Então, a gente já vai estar mais alinhado, né? Não vai cair em esparro, porque a gente vai estar ali sempre nessa fé, sempre nessa corrente de vibração positiva. Então, a gente vai cair numa informação, né, interessante, que vai nos auxiliar onde a gente quer chegar. E aí vem uma parte bem interessante, que é observar os pássaros do céu. Essa a gente vai aos poucos, né? Vamos lá. Então, a gente tem que confiar na providência. Porque Deus cuida de todas as suas criaturas. Desde a minhoquinha que está ali, a planta, os pássaros, né? Então, ele provê o necessário para a nossa sobrevivência. Então, observe a delicadeza com que os pássaros são guiados, sem preocupações excessivas com a manhã. Imagine o pássaro se preocupando, né? Onde é que eu vou colocar meus ovos, os meus filhotes? Então, né? Graças a Deus, eles não têm que se preocupar com isso. Então, eles têm uma confiança na providência divina. E essa deve ser também a nossa inspiração. Porque isso, né? Alivia o peso da ansiedade e nos permite viver o presente com mais serenidade. E aí que está a dificuldade. Uma vez que a ansiedade é o mal do século, a gente não consegue ficar no momento presente. A gente está sempre ali pensando no futuro. E amanhã, depois, como é que vai ser? E ano que vem? Como é que eu vou fazer com a minha prole? Então, é um exercício diário
confiança nessa providência. A gente está sempre buscando, né, trabalhar, buscando um melhor emprego, para dar condições melhores para a nossa família. Então, né, é difícil ainda, né, pensar como os pássaros, né? Hoje ele conseguiu ali a alimentação, mas ele não vai ter essa projeção de futuro. Então, a gente também tem que acalmar um pouco mais e ter um pouco mais de fé, que é o segundo tópico, né? Esforço e fé. Então, o trabalho árduo, ele é essencial, mas não deve se sobrepor à fé inabalável em Deus. Assim como os pássaros constroem seus ninhos e buscam alimento, nós também devemos nos esforçar, mas sempre com a certeza de que somos amparados por uma força superior. O equilíbrio entre trabalho e fé nos conduz a um caminho de progresso material e espiritual. Então, a gente confia, mas a gente faz. Então, a gente corre atrás, né, para poder construir tudo que a gente precisa. Sempre tentando buscar esse equilíbrio do progresso, né, material e espiritual. E aí vem, né, um dos mais difíceis, que é o foco no presente. A cada dia basta o seu mal. Eu achei muito interessante essa frase, né, que é a questão, né, da ansiedade, da preocupação. A gente está sempre um passo à frente, a gente está sempre, né, preocupado, a gente está sempre, né, com a ansiedade ali a mil. Então, a gente precisa se concentrar nas tarefas presentes, sem se deixar de afogar em preocupações futuras. Os pássaros vivem o momento presente, buscando alimento e abrigo de que necessitam. Da mesma forma, devemos nos concentrar no que podemos fazer agora, com gratidão e perseverança, confiante no cuidado divino. Então, a gente tem que acreditar que vai dar certo e quebrar as tarefas em tarefas menores e o que dá para fazer hoje. Então, tenho ali o que eu preciso fazer e ser também paciente com você mesmo, né? Não dá para conquistar o mundo num dia, né? Nem Deus criou a Terra em um dia, né? Foram 6 e descansou um. Né? A rotina se explorou. Não, não é sobre isso o assunto. Então, a gente precisa também entender que a gente precisa de pausas, a gente precisa ter metas e que a gente precisa buscar o que a gente precisa, mas com tranquilidade e com foco no que é possível. Né? A cada dia a gente vai buscando ser um pouquinho melhor, confiar cada vez mais no nosso potencial também. A gente tem que acreditar que a gente consegue alcançar nossos objetivos, mas com um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma e acreditando que Deus não vai nos desamparar. Tudo que acontece é por permissão divina. Tantas coisas boas, tantas coisas ruins, que a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar isso. Porque as coisas que acontecem pra gente são para a gente crescer, são como de aprendizado, são oportunidades de crescimento. E o que a gente enxerga como ruim hoje é que a gente não tem uma clareza da situação global. As pessoas que a gente precisa se reconciliar, se retratar, das situações que nós fizemos no passado e que agora estamos aqui para reconstruir. Então, tudo é aprendizado, tudo é uma forma que a gente precisa realmente estar ali buscando novas formas de crescer naquele momento. No finalzinho do item 6, ele traz: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Por isso, não estáis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Que está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, 25 a 34. Então, vamos tentar nos concentrar no aqui, no agora. Então, você que está aqui comigo na palestra, esteja aqui comigo na palestra. Então, depois, você resolve todos os tem que ver. A gente entende que a nossa vida também é composta de diversas situações de dificuldades, mas que a gente consiga se concentrar em cada dificuldade, quebrando, analisando, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance, isso é um fato. Então, vamos confiar mais, acreditar mais, né, em nosso Deus, nosso Criador. E também tudo depende do nosso progresso, tanto material quanto espiritual. Temos aqui a nossa escadinha, gosto muito dessa ideia de escadinha de evolução,
Por mais que em muitos momentos a gente pense, não, a gente está retrocedendo, né? Nosso planeta está cheio de dificuldades, as pessoas não se entendem, tem guerras. Sim, a gente está enxergando tudo isso, né? Não é para colocar um óculos cor-de-rosa e achar que é tudo perfeito, não está. Mas essa evolução, esse rebuliço, essa agitação também é importante, né? Então, tema de outras palestras, né, em relação aos escândalos, que vêm os escândalos, porque é preciso, né, que as dificuldades surjam, que elas não fiquem escondidas por debaixo do tapete, que isso nos auxilia a crescer, a evoluir. Então, a mudança de mentalidade, as pessoas se questionam mais, analisam por que esse tipo de situações estão ocorrendo e nós evoluímos de forma mais rápida. Então, por mais que a gente enxergue de uma forma, né, de triste, de caos, de desordem, é importante porque as pessoas estão com essa mentalidade de guerra, de desunião. A guerra não é feita por uma pessoa, é feita por uma mentalidade, né? Por um conjunto de pessoas pensando da mesma forma. Então, é bom que elas se resolvam, que elas se reorganizem e passem a buscar outras formas de resolver os seus conflitos. Então, a gente está sempre ali, apesar de tudo, tendo um saldo positivo. Existem muitas pessoas inclinadas ao bem. Infelizmente, né, não dá tanta mídia, a gente não enxerga tanto, mas continue buscando. A gente precisa continuar tendo esperança de dias melhores. Então, a reencarnação, ela nos convida, né, a perceber que a gente está evoluindo, que a gente não sai o tempo todo do marco zero, buscando, e sim a gente tem as experiências de outras vidas que vão nos auxiliando a crescer, a entender como encarar melhor as vicissitudes da vida. Então, tem alguns momentos que a gente fica num andar assim, né, estacionário? Existe, mas a gente não retrocede, a gente sempre está ali, ou um pouquinho parado, ou aos poucos evoluindo, né? E o mundo, ele nos traz essa oportunidade desse crescimento. Então, por mais que seja doloroso, que seja cansativo, a gente precisa dessas oportunidades. Para quê? Para o nosso desenvolvimento integral. Tanto buscando esse equilíbrio do corpo, da mente e do espírito para uma vida harmoniosa. Não estou dizendo em momento algum que é fácil. Não é fácil. Infelizmente, a Terra não é colônia de férias. Por mais que a gente deseje ter momentos de tranquilidade, de felicidade entre os nossos, o que é simplesmente justo. A gente está aqui para lutar, a gente está aqui para buscar novas formas de encarar os problemas da nossa vida e aprender com eles. Se não houver um aprendizado, infelizmente, a gente vai retornar a ter os mesmos problemas. Então, a gente tem que o quê? Priorizar o essencial. Valorizar nossas experiências de aprendizado acima de posses materiais. Claro que a gente precisa também do nosso conforto, a gente precisa, a gente quer oferecer o melhor para nós, para a nossa família. Mas, no final das contas, a gente não leva nada material daqui. O que a gente leva é a nossa sabedoria, nossas experiências, como a gente encarou as situações, como a gente resolveu as dificuldades com as pessoas que estão com a gente. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria. O conhecimento e a sabedoria são vitais para o crescimento espiritual. Então, estar em mais momentos como esse, aqui nas nossas doutrinárias, buscar ler o Evangelho, está tudo aqui. Ler a Bíblia também. Né? Então, o que não nos falta é conhecimento. A internet está aí facilitando esse processo. A gente tem videoaula, a gente tem audiobook. Então, a gente tem outras formas, a gente não precisa estar ali, né, somente lendo na tela, a gente pode estar escutando as reflexões sempre positivas. O YouTube está cheio de material incrível para nos auxiliar a entender quando a gente tiver algum problema na nossa vida. Então, a gente tem sim as fontes. Está tudo aí disponível para que a gente possa crescer. E, além disso, a gente tem que ir cultivando a compaixão. A compaixão e a caridade impulsionam o nosso crescimento interior. Pense como é gratificante quando a gente consegue ajudar alguém. Os dois crescem nesse momento. E não de uma forma ríspida, de uma forma dura, mas de uma forma suave, que a outra pessoa também sinta que está colaborando de alguma forma. Então, sempre que a gente puder auxiliar dessa forma, é a melhor forma possível. E trazer esse momento de autocuidado.
que é a meditação. A meditação nos conecta com a nossa essência divina. Então, essa busca a gente tem, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. Isso aí, né? Imutável. Então, que a gente tire 30 minutinhos, né? Coisa pouca, para fazer uma respiração. Sabe, a gente está se perdendo, a gente está se desconectando da própria respiração. Falo com experiência própria, né? Eu vivo muito ansiosa, né? Nessa busca sempre, né? Do que a gente vai ser amanhã, depois, ano que vem. Então, até nisso a gente, né, bota no automático. Então, que a gente possa parar um pouco, nem que seja no comecinho da manhã, tira um momentinho do dia que é negociável, que é o seu momento, para respirar, para se acalmar, fazer uma leitura edificante, né? Buscar o evangelho, buscar um livro, né, que te traga mais felicidade, o que faça sentido para você, mas que seja um momento só seu, né, de conexão com o espiritual, de conexão, né, com nosso mestre. E falando um pouquinho mais sobre caridade e fraternidade, nós estamos numa terra abundante, né? Nós temos uma terra que, como te fala, né? Tudo que planta dá. Então, o nosso planeta, ele oferece os recursos suficientes para suprir a necessidade de toda a humanidade. E aí que se pergunta, por que tantas pessoas com fome? Porque a escassez e a fome que assombram muitas regiões do nosso mundo não são resultado de falta de recurso. Não é sobre isso, mas sim da desigualdade na distribuição e da falta de cooperação entre os povos. Né? Infelizmente, nós temos um grupo pequeno que tem a maior parte, né, dos recursos da humanidade, né, e uma fatia enorme que ainda sofre com esses problemas tão triviais, né, tão comuns, tão básicos, né? Muitas vezes falta de saneamento, né? Essa falta da alimentação de qualidade, falta de água. A gente deveria dar mais valor, né, ao que a gente tem de forma livre. Água encanada, energia, internet. Tem muitos locais que a internet ainda não chegou. Nós estamos em 2024, falando de milênios, de era de inteligência artificial, onde lugares que não têm luz. Então, que a gente possa também valorizar mais o que a gente tem. Bora tentar economizar um pouco mais, né? Fazer aquele banho super longo. Bora pensar um pouquinho que não tem essa oportunidade, né? Buscar formas, né, de estar ali lavando os pratos com a torneira aberta. Gente, pelo amor de Deus, não existe mais. Né? Então, vamos ter um pouco mais de consciência e, né, prestar mais atenção no que é tão, né, disponível para a gente e para pessoas ainda é raro. Então, a gente ainda está vivendo isso. Então, a gente precisa, já que a gente não pode, né, não consegue ainda chegar nesses lugares, que a gente conserve o que a gente tem. Porque lavando uma calçada de mangueira, gente, nós temos até equipamentos que nos auxiliam a fazer esse uso mais consciente da água, né? Um jato que vai ali auxiliar, mas tem coisas que não fazem mais sentido. Vamos revisar, reavaliar alguns hábitos, né? Para que a gente possa, já que a gente não pode, né, levar para essas pessoas, que a gente possa economizar e ter um uso racional do que a gente tem. Então, né, uma sociedade fraterna e solidária, ela poderia garantir que todos tivessem acesso aos recursos básicos para uma vida digna, mas infelizmente ainda não é isso que nós temos. Então, que possamos fazer a nossa parte diariamente. E por que tudo isso? É fruto do egoísmo, que é a raiz de todo esse mal. Né? O egoísmo, o individualismo exacerbado e a busca incessante pelo acúmulo de bens materiais, né? Sem considerar o próximo. Essa é a raiz dos muitos males que afligem nossa sociedade. A competição desenfreada, a priorização dos interesses pessoais acima do bem comum gera desigualdade social, violência e o sofrimento para muitas pessoas. Então, o que a gente precisa? Cultivar a empatia e a compaixão para mudar essa realidade. Não é porque eu nunca experimentei aquilo que eu não tenho empatia. Eu posso não ter vivido a fome, né? Mas você tem noção do que é isso?
né? Algum momento em sua vida você estava ali, não estava próximo, né, da sua casa, do lugar da sua refeição, não tinha dinheiro. Você tem noção do que é sentir fome. E você gostaria que a pessoa vivesse isso? Então, até a questão do desperdício alimentar, vamos ter um pouco mais de cuidado, aprender formas de congelamento, aproveitar, né, aprender a reaproveitar frutas, legumes. Se por acaso você não tem paciência, ou não sabe, pode buscar alguém que faça uma compostagem. Diz, meu vizinho tem uma composteira. Diz, não tenho paciência mais, está aqui. As cascas das frutas, dos legumes, a casca de ovo, o pó de café, todos esses materiais, eles podem ser utilizados para a compostagem. Então, separar o lixo, né? Tudo isso, tenha um cuidado com a pessoa que vai ser ali, o reciclador que vai estar fazendo essa reciclagem, esse cuidado desse material. Então, existem diversas formas que nós possamos utilizar para melhorar a vida do próximo e melhorar a vida do planeta de uma forma geral. O Espiritismo, ele é transformador, porque ele nos ensina a importância da caridade, da compaixão. Eles nos mostram que todos nós somos irmãos, somos conectados por laços espirituais que transcendem as barreiras da raça, da religião e da nacionalidade. Ao praticarmos a caridade, não apenas ajudamos aqueles que estão em necessidade, mas também elevamos a nossa própria espiritualidade, purificando nosso espírito e aprendendo a amar incondicionalmente. Ainda temos muito essa dificuldade de enxergar o próximo como nosso irmão, mas que nós possamos pelo menos enxergar o nosso próximo que está próximo. Então, que possamos cuidar mais dos nossos entes familiares, dos nossos vizinhos, que são pessoas que estão ali, né, no nosso dia a dia, escutar um pouco mais, perguntar, vizinha, você está bem? Faz alguns dias que eu não lhe vejo. Tem algo que eu posso te ajudar? Estou indo ali na padaria, gostaria que comprasse algo para você? São coisas tão pequenas, tão básicas, mas que a gente não faz. E a gente perdeu esse hábito. Era super comum, quando eu morava em outra casa, a vizinha passar. Minha vizinha, vai querer pão? Ela disse, não, hoje não, obrigada. Sabe, você vai perder o... Caiu aqui um pouquinho minha conexão, mas já voltei. Então, a pandemia trouxe um pouquinho, né, disso, de estar preservando um pouco mais as pessoas mais idosas, mas que possamos ter esse cuidado, né, que possamos realmente entender mais as pessoas como nossos irmãos, né? Somos todos filhos de um Deus, né, que é nosso Pai, e que possamos ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de cuidado com o nosso próximo. Então, falando mais sobre a questão, né, dos bens materiais, que não vos afadigueis pela posse de ouro. Então, nós temos muito essa questão, né, de acumular, né, acumular bens materiais, acumular roupa, calçado, uma coleção gigantesca de perfumes. Gente, você é a loja da Boticário? Para que tem tanto cheiro diferente? Né? Então, são pequenos hábitos que a gente vai começando a entender. Roupas, a gente pode estar fazendo doações, né, de formas esporádicas. Então, vamos pensar um pouco mais, a gente precisa mesmo de tudo isso? Eu digo que para mim também é um exercício, né? Eu sou uma pessoa muito acumuladora. Se vocês forem lá em casa, vão se assustar. Mas a gente tem que ir aos poucos de desapegando, né, de tantos itens que não nos convém mais. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo, né, a realmente liberar, se libertar dessas coisas. Então, esses bens são todos transitórios, né? A natureza é efêmera dos bens materiais, a gente não vai levar nada no caixão. Então, vamos aos poucos nos desapegando e cultivando os bens eternos, que esses sim, né, espirituais, que a gente vai utilizar essas experiências, tudo que a gente tiver cultivado dessa vida, na próxima, por intuição, né? Muitas vezes a gente está no lugar e diz, já conheço aquela pessoa,
Então, quando conhece a pessoa pela primeira vez, acho que eu já te conheço. Então, a gente carrega muito das experiências passadas. A gente fala muito em relação a dons, né? Crianças que muitos jovens já sabem tocar instrumentos, que se destacam, né, na escola, diversas disciplinas. Da onde que veio tudo isso? De experiências anteriores, né? O Espiritismo explica muito bem isso. Então, aos poucos, a gente vai se libertando e vai buscar uma vida mais simples, né? A gente vai desapegando. Então, as lições de Jesus trazem muito isso, né? O ensinamento e a importância do desapego material para o crescimento espiritual. Muitas passagens e falam: o que é que eu faço para poder conseguir conquistar a vida eterna? Então, larga tudo e segue-me. Muitas pessoas não conseguiram? Não conseguiram. E faz parte também, porque é todo um amadurecimento, é entender como é que eu vou, né, pregar, como é que eu vou simplesmente largar tudo que eu tenho, minhas posses, tudo, para seguir ao Senhor. Então, é realmente uma lição de humildade, de simplicidade, que são outras coisas que às vezes são mais importantes, que a gente precisa priorizar também. Não estou falando para ninguém do nada, né, largar tudo, né, vender a casa, vender os móveis e sair pregando. Não é sobre isso. A gente precisa, sim, né, de ter o nosso teto. Ali foi uma experiência naquele momento que Jesus estava com os apóstolos, né, que existia, né, uma abertura muito maior, que as pessoas recebiam os outros em casa, que podiam, né, distribuir. A vida era mais simples, eram outras necessidades. Mas agora a gente pode fazer o quê? O equilíbrio. E ter essa humildade, né? Então, compartilhar o bem com muita simplicidade e amor. Então, a gente começa a rever os nossos hábitos e tudo que a gente precisa para ter uma vida mais plena, mais tranquila. E a partir de tudo isso que eu falei, a gente tem que ter algumas reflexões práticas para alcançar esse caminho de progresso, né? Que é a fé e o esforço juntos que impulsionam o progresso. Então, a gente tem que acreditar e tem que se dedicar. Então, faz uma lista das coisas que você deseja, que você precisa. Às vezes são algumas pessoas que você precisa conectar para estar junto de você, para você conseguir realizar alguma coisa. Então, vai buscando as pessoas, né? Então, busca os amigos, busca os familiares. Vão ter muitos não? Vão. Mas às vezes você precisa de um sim para você conseguir conquistar as coisas. Então, não tenha medo, né? Realmente busque as pessoas que estão ali ao seu lado para que você alcance seus objetivos. E o equilíbrio é essencial. Então, equilibrar o material e o espiritual é vital para a nossa harmonia, para a gente conseguir viver de forma plena. E a gente vê que a caridade nos auxilia no crescimento moral. Então, a caridade transforma quem dá e beneficia quem recebe. Então, a gente tem uma necessidade de plenitude. A gente fala, né, que não tem amor, né, sem essa prática. Não adianta a gente simplesmente vivenciar e não agir. Então, a gente tem que buscar. E às vezes são ações tão simples. É realmente prestar atenção na pessoa, fazer uma visita no asilo, ser voluntário um dia numa creche. Entendeu? Não é simplesmente a questão, da esmola. A gente não está falando sobre isso, mas dar atenção àquela pessoa que necessita de algo. Às vezes até um parente isso aqui você não visita há tanto tempo, aí depois o parente só se reúne na hora do desenlace. Será que precisava disso? É que você não podia, até tem alguma pequena desavença, você podia estar ali resolvendo? Se não, vai para a próxima vida. Então aproveita a oportunidade. Não que possamos, né, ter mais essa empatia, esse cuidado com as pessoas que estão próximas da gente. Família é outro tema para uma doutrinária. Então, os laços que a gente está aqui agora foram feitos com muito cuidado. Então, a gente precisa realmente ter um pouco mais de atenção com essas pessoas que estão junto com a gente. E o perdão e a aceitação, né, que trazem paz interior. E muitas vezes, né, esse ranço, essa dificuldade, estão causando uma doença. Que você fica guardando aquela raiva, aquela angústia, como desnecessária. Às vezes o outro nem lembra que aconteceu alguma coisa.
mas aquilo somatiza, né? E termina causando algumas doenças. Então, vamos parar um pouquinho, né? E conversar. Poxa, o que você fez naquele dia não foi legal, eu não gostei, eu me senti mal. Então, conversa, né? As pessoas não tem como ficar lendo o que está passando na nossa mente, na nossa testa. Não funciona assim. Então, que possamos ser mais leves mesmo, mais claros com a pessoa, conversar, pedir, poxa, desculpa, eu não sabia que tinha, né, saído dessa forma para você, não foi minha intenção. E ali já resolve um problema que aí tem o que mais alguns 1000 anos para se resolver, que foi resolvido já ali. Então, bora progredir. E o autoconhecimento e a autoconsciência, né? Esse autoconhecimento direciona novos esforços espirituais. Então, que a gente também se dê um pouquinho de tempo, um pouco de cuidado. A gente tem muita pressa para que as coisas aconteçam. Então, vamos tentar frear um pouquinho, acalmar um pouquinho, entender o que a gente precisa, o que dá para fazer nesse momento, o que não dá, entender um pouco mais os nossos limites, né? E se auto-perdoar, né? Se autoconhecer, entender que, né, hoje em dia é um burnout, ansiedade, essa loucura. Bora um pouquinho, a gente sabe que a gente tem muitas demandas, né, coisas que são necessárias de cumprir, mas vamos entender um pouquinho mais os nossos limites. Então, buscai e achareis. Esse é o caminho do progresso. Então, Jesus nos ensinou a aliar fé, esforço e confiança na providência. O progresso é gradual e fruto do nosso trabalho ao longo das várias vidas. Então, a gente pede, a gente busca, é assim, a gente acha esse caminho, que é a ação com fé e muita humildade. Então, essa é a mensagem, essa era a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né, no dia de hoje. Que a gente possa ter cada vez mais fé, que a gente consiga também nos auxiliar uns aos outros. Todo o caminho, todos os instrumentos estão com a gente. E se não estiverem, a gente tem condições de correr atrás, de buscar o que nos falta para alcançar esse progresso. Então, cada experiência aqui na Terra nos dá essa oportunidade de estar com as pessoas. Se fosse para a gente viver sozinho, ficava cada um em um planeta. Então, não foi isso, né? A ideia é multiplicarmos para aprendermos juntos, para podermos crescer juntos. Então, vamos buscar cada vez mais esse auxílio. Vamos ter mais confiança no processo. Vai dar certo. E se não der certo, não tem problema também. Nós temos diversas oportunidades. Errar é humano. A gente não pode o quê? Permanecer no erro. A gente tem que continuar nessa busca. E tendo clareza do que a gente precisa. E pedir. A gente vai pedindo, a gente vai se trabalhando. Às vezes a gente pede uma coisa, a gente entende que talvez não seja mais necessário. Às vezes a resposta vem de outra forma. E a gente também saiba escutar essa intuição, entender esse caminho, né? Ouvir essas necessidades e assim sermos cada vez mais felizes, termos uma vida tranquila, calma, sem tanta ansiedade e agonia, que possamos viver mais leves, mais plenos e sempre buscando conhecimento das palavras divinas. Muito obrigada por esse momento. Estou muito feliz de estar aqui na nossa querida COFA e até o nosso próximo encontro. Assim, mais uma vez, queremos agradecer a nossa querida irmã Rosiane, que trouxe para nós belas reflexões e que tenhamos outras oportunidades, como a nossa casa desenvolve, esse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Paz e luz para todos.